BR, onde você encontra tudo sobre cultura e arte. Hoje, ele destaca a filosofia em 2 lançamentos que já estão nas livrarias. É isso, Augusto? Tá no ponto aí? Bom dia, Vladimir. Bom dia, Cláudio Teran. Bom dia, ouvintes do Domingo Total. E a gente começa hoje com a seguinte pergunta. Filosofia precisa ser difícil? Será que todo livro versando acerca de questões filosóficas tem mesmo de ter aquele ar de algo incompreensível? A resposta talvez seja não. De repente, aprender como conhecer um pouco mais de nós mesmos, aos que nos cercam e a tudo que nos rodeia e que muitas vezes sequer percebemos, pode virar uma leitura para lá de prazerosa. Eu falo de Olá Consciência, uma viagem pela filosofia dos autores portugueses Mendo Henriques e Nazaré Barros. Escrito numa linguagem simples, o livro propõe um passeio pela filosofia através de exemplos cotidianos, inserindo nesse contexto um resumo das principais correntes filosóficas da humanidade. É como se os autores trouxessem de novo a filosofia à praça pública, onde ela nasceu, e tentassem trazer os leitores ao mundo da consciência como chave de compreensão do que nos rodeia, envolvendo aí ciência, política, arte, religião, economia, comunicação e ética. Em todos os capítulos do livro, que se percebe uma tentativa de fazer com que nós percebamos ao final que compreender é, no final das contas, conhecer. Tem um trecho, aliás, bem interessante que o autor fala o seguinte: quando entramos no supermercado desconhecido, ficamos desorientados à procura das prateleiras sem conseguirmos identificar caminhos. Tudo parece difícil, mas só o conhecimento em curtas distâncias aproxima e dá a tudo um aspecto familiar. Indiscutivelmente um dos livros introdutórios à filosofia mais acessíveis e fáceis de ler que eu já tive a oportunidade de ver por aí. E é com esse tipo de leitura, caros ouvintes, que muitas vezes nós conseguimos perceber que talvez esteja nos questionamentos que nós nos fazemos todos os dias a chave para a nossa tão almejada lucidez. Olá Consciência, uma viagem pela filosofia, sai aqui pela Realizações Editora. Em nossa segunda dica, e já que a gente falou aí de questionamentos, eu me pergunto às vezes como é que alguém que alguma vez na vida tenha passado por uma experiência absurdamente trágica ainda consegue tirar disso algo de belo, construtivo e até poético. Mas essas pessoas existem, graças a Deus que elas existem. E uma delas é o israelense Otto Dov Kuka, autor do recém-publicado no Brasil Paisagens da Metrópole da Morte. Kuka nasceu numa pequena cidade tcheca em 1933, ano em que os nazistas tomariam o poder na Alemanha, e foi enviado para o campo de concentração de Auschwitz em 1943. Durante 10 anos, entre 1991 e 2001, ele fez gravações de áudio de suas memórias, evocando passagens daquele sofrimento quase indizível, somente articuladas por ele tanto tempo depois. O livro trata das impressões daquele menino, vivendo uma das experiências limite do século XX, mescladas à reflexão do escritor maduro, imprimindo à sua escrita uma improvável beleza e arrebatamento poético, que seria considerado impensável, dado ao terrível contexto histórico. Paisagens da Metrópole da Morte sai aqui pela Companhia das Letras. E já que a gente falou aí de conhecimento, sabedoria, a gente encerra hoje com mais um trechinho do livro Olá Consciência, na parte em que ele cita o filósofo chinês Lao Tse, dizendo o seguinte: o sábio não acumula. Ao oferecer tudo que tem aos outros, ele tem ainda mais. Tendo dado tudo de si aos outros, ele ficou ainda mais rico. É nessa relação que o eu e o tu se vinculam, adquirindo cada um sua realidade num fluxo constante de latência e paciência, a que alguns chamam de amor. É isso aí. Mais informações sobre esses e outros lançamentos é só acessar o site letraselivros.com.br. A todos, um bom domingo e ótima semana. Esse foi Vladimir Araújo no Domingo Total. Já tem o Wilson Bentos aqui no nosso programa. E aqueles
Augusto, olha, eu recebo muitos elogios à participação do Vladimir Araújo e também do Wilson Bentes aqui no programa, pelo enriquecimento que o programa ganha com as participações deles. Obrigado, são 7h38.